O período de marcha e a fase de balanço é uma das atividades que são mais analisadas durante o desenvolvimento de próteses e instrumentações biomédicas. Então, os engenheiros biomédicos captam parâmetros desde diâmetro da panturrilha, da coxa e também do comprimento da perna, tudo isso com o intuito de calcular variáveis de massa, volume e momento de inércia. Então, primeiro a gente determinou a gravidade como 9,81, densidade do corpo como uma densidade média de 1060. E dos diâmetros que a gente calculou a partir de uma fita métrica, nós conseguimos 0,39 metros de medida do diâmetro da panturrilha, 0,55 da coxa e 0,87 de comprimento total da perna. Então a gente calculou o raio de cada um, para que assim a gente pudesse chegar no valor de volume aproximado do membro, como se fosse um cilindro mais ou menos. Também chegamos no momento de inércia, a partir da massa calculada pelo volume que a gente consegue a partir de variáveis de diâmetro. Então, no final, a gente conseguiu um diâmetro médio de 0,14, volume de 0,015 e momento de inércia de 4,09. No caso do exercício 2, a gente conseguiu a função transferência, que respondia à ideal que nos foi dada, que ficou dessa forma, com o numerador assim. E dos parâmetros que a gente conseguiu calcular desde a frequência natural e o amortecimento, nós conseguimos um amortecimento de 0,51 e uma frequência natural de 4,11. Nisso, a gente conseguiu analisar também qual foi o valor do seu polo, desde essa parte negativa até essa parte complexa, e descobriu que essa parte real foi negativa. Então, a gente concluiu que uma vez que a parte real é negativa, o sistema é estável. Então, nós chegamos no exercício 3. O exercício 3 basicamente consistiu em utilizar o pacote Signal. Antes a gente estava utilizando o pacote Control para calcular as funções de transferências. E aqui a gente vai utilizar o pacote Signal para colocar um espaço de estados dentro da nossa função transferência, para que assim a gente possa calcular as condições iniciais. Então aqui nós temos alguns initials que a gente declarou aqui, que no caso a gente precisava usar o de 30 graus. Com isso a gente tentou calcular qual seria o primeiro cruzamento do ângulo de acomodação, o ângulo final. E nisso a gente chegou nesse gráfico. Por ser um sistema subamortecido, ele tem um sobressinal, mas pelo fato dele ter um amortecimento, ele vai começar a estabilizar logo em seguida. Pelo fato de ter a parte real negativa. No exercício 4, então, aqui nós temos os cálculos do tempo de acomodação, do sobressinal e do ângulo final do nosso gráfico. Então, uma vez que a gente teve todos esses dados coletados, a partir das funções do pacote de Signal e de Control, nós chegamos nesse gráfico. Aqui, em que o tempo de acomodação foi de 1,47. E aqui nós podemos ver duas linhas que marcam mais ou menos a margem da onde seria nosso ângulo final, que marcaria mais ou menos ali nos 4 graus, mais ou menos, mas dentro da janela de comando, nós chegamos que o ângulo final foi de 4,707 exatamente, com o sobressinal de 0,71 e o tempo de acomodação de 1,47, como vocês puderam ver no gráfico. Agora, para o exercício 5, nós adicionamos um exoesqueleto de 5 kg, o que fez com que, consequentemente, mudasse todos os nossos parâmetros que a gente estava medindo anteriormente, uma vez que quando a gente adiciona 5 kg de massa para a perna, a nossa momento de inércia acaba aumentando, o que consequentemente muda todos os nossos parâmetros posteriores. Então, a gente acaba tendo uma função de transferência diferente com possíveis outros parâmetros diferentes. Então, como a gente pode analisar pelo Octave, essa função de transferência ela teve o mesmo valor de frequência natural, só que o fator de amortecimento teve uma diminuição, o que nos fez concluir, então, que uma vez que você adiciona mais massa para o seu sistema, o seu tempo de acomodação é maior e o seu sobressinal também acaba sendo maior, porque o seu sistema vai começar a oscilar mais por ter um fator de amortecimento menor. Porém, continua sendo um sistema estável e um sistema subamortecido com esses parâmetros. Algumas características do sistema não mudou, mas numericamente muda. Para o exercício extra, nós utilizamos um dos membros do nosso grupo para captar como seria a oscilação do meu pé, para que a gente possa comparar o gráfico que a gente conseguiria nesse outro software, que é o Tracker, com o software que a gente conseguiu, que foi o Octave. Então, comparando aqui, esse site mostrou uma oscilação bem maior, o que mostra que há mais frequência nesse site, para o caso real que a gente está aplicando, do que o teórico, que é o que a gente viu no Octave, porque está vendo uma diferença bem nítida entre os dois gráficos, havendo mais oscilações nesse, comparado com o do Octave, que é mais amortecido.